Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje a nossa entrevista é com o cientista social Aelisson Batista. Ele faz uma análise da conjuntura política nacional, dos índices da economia e da educação do país que vão impactar a vida da população brasileira, sobretudo no Nordeste, por ser uma região menos industrializada e menos alfabetizada. Professor, eu agradeço aqui a sua presença antecipadamente e vamos para uma questão crucial, não é, que se coloca agora, que é o crescimento esperado de 0,6% da economia, é o que mostra o PIB, o Produto Interno Bruto, que foi divulgado recentemente. Em relação ao mesmo período do ano passado, há uma evolução para 1,2%, mas há divergências entre os economistas sobre se esse índice representa crescimento econômico ou não. O que representa esses dados, na sua opinião, na área social? Gorete de antemão, muito obrigado pelo convite, né? Veja só, o Brasil criou uma expectativa muito grande, né, desde o governo Temer, de que as reformas econômicas e fiscal implementadas pelo governo Temer pudessem, primeiro, reorganizar a economia num grande ponto, que são os 14 milhões de desempregados, não é? Existe uma estimativa que várias e várias empresas fecharam de 2015 para cá, e com isso fechando vários postos de trabalho. Todo final do ano existe uma expectativa quanto ao ano seguinte. O ano passado, a expectativa é que o PIB crescesse algo em torno de 1,8%, alguns chegaram a dizer 2 pontos percentuais, não é? E você veja que agora, no começo do ano, no primeiro trimestre, já começaram a fazer a revisão desse índice. Então ele saiu de 1,8 para 1,5, depois ele saiu para 1,2, depois saiu para 0,8. Hoje chega a dizer que existe uma possibilidade de não mais do que 0,4, 0,5 ao fechar o ano, não é? Mesmo assim, esse índice ainda é fruto das intervenções na economia do governo anterior. Do governo Temer. Do governo Temer, no caso, não é? Ou seja, então a expectativa que nós... Esse ano o IBGE, salvo engano, começou a dar alguns dados, se aumentou mais tantos mil postos de trabalho, mas continuamos com mais ou menos 14 milhões de desempregados. Isso são dados oficiais. Se eu for contar agora ainda o número de subempregados ou aqueles que não mais nem procuram emprego, já foram para a informalidade, eu tenho aí, segundo alguns economistas, um universo mais ou menos de 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas que estão aí... na informalidade. Ou desempregados, enfim. Então, eu estou muito preocupado com isso, não é? Porque isso é um caldeirão de pessoas que vêm há 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem encontrar emprego, sem conseguir pagar suas contas, sem conseguir fazer frente às suas necessidades básicas. E quando você vê que já na América Latina você tem países, seja o Chile, com uma economia mais estável, seja a Bolívia, que é um país mais pobre, mas que começam a ter as suas convulsões sociais. Tivemos isso por uma outra razão em 2013, em julho de 2013, que foi a questão no Brasil e São Paulo, por conta do aumento da tarifa de ônibus. Começou com 10, 15 mil pessoas via internet, depois você teve milhões e milhões de pessoas nas ruas buscando outras reformas, buscando o combate à corrupção. Então, nós continuamos com alguns indicadores que nos trazem algumas preocupações quanto ao temperamento e o bom humor do brasileiro. Pois é, a gente sabe também que a indústria da transformação teve um dado negativo, né? E, quanto isso, houve também um impulsionador do consumo através da liberação do FGTS. Isso tem que ser considerado, não é, professor? Pareceu, isso nada mais é do que uma forma do governo tem de justamente reequilibrar esse humor, essa angústia e esse início dessa explosão social que ora vai e ora vem. Uma vulnerabilidade, né, que se coloca, né? Eu acredito o seguinte, houve aqui a reforma da Previdência, os estados agora vão começar nas assembleias legislativas a discutir
a reforma das previdências estaduais. E eu percebo de que nós vamos enfrentar problemas logo, logo. Porque da forma como as coisas estão, elas, repito, elas estão tornando esse caldeirão com a tampa começando a abrir. É interessante que a cada governo que assume o país coloca uma reforma na economia, né, como se fosse algo determinante para que os investidores estrangeiros tenham a credibilidade necessária para fazer investimentos aqui no país. Agora, desta vez, neste governo, atual governo, foi a reforma da Previdência. Ficou muito claro isso quando o ministro da Economia pensava até em colocar a questão da capitalização no primeiro plano. E a gente sabe também que no Chile, no país próximo aqui da América do Sul, né, ainda há problemas, manifestações hoje decorrentes do problema que resultou na reforma da Previdência, que é muito parecida com o modelo que se tenta implantar aqui no Brasil. Como o senhor vê essa questão? Olha, eu acho que o Brasil, ele tem enfrentado algumas demandas e, por alguma razão, isso não tem conseguido ter uma consequência na vida do trabalhador, nem na vida dos mais pobres. Por exemplo, se discute a reforma tributária já há alguns anos. Vinha se discutindo desde o governo Fernando Henrique Cardoso a reforma da Previdência. Houve uma pequena reforma no governo Lula, discutiu-se essa reforma, um modelo diferente desse no governo Dilma, tentou-se fazer isso no governo Temer, conseguiu-se fazer nesse governo. Existe a discussão da reforma tributária, que, segundo os empresários, a carga tributária dificulta justamente essa geração de emprego. E é fato, né? Né? Se você pegar, eu estava olhando um dia desse, se você compra uma caixa de fósforo, 75% do valor daquela caixa de fósforo é imposto. É imposto, não é? Então, assim, mas existem duas reformas que, na minha avaliação, elas são essenciais e vão sendo adiadas, que é a reforma política. Não se engane quanto a isso. Num país democrático, todo esse processo, seja econômico, seja o processo social, ele tem como motor, ele tem como propulsor da transformação social e econômica o Congresso Nacional. A reforma política ela precisa ser feita. Você tem um país com mais de 30 partidos políticos. Uma enxurrada de partidos. Você tem um país onde a fidelidade partidária, ela a cada 2 anos é flexibilizada com uma janela. Uhum. Você tem um país onde agora você tem um misto de modelo eleitoral proporcional ainda para deputados federais e agora estaduais, e agora um modelo não mais proporcional para vereadores. Você tem um país onde o país tem um fundo eleitoral e tem um fundo partidário e acabou-se com financiamento privado de campo. Enfim, o Brasil tem ido na contramão das grandes democracias, das democracias consolidadas, e existem estudos que provam que quando você tem uma estrutura política, quando você tem instituições absolutamente fortalecidas, isso, consequentemente, gera resultado na vida das pessoas, porque isso fortalece a economia, e isso verdadeiramente atrai investimentos, sem ser esse investimento especulativo. Eu costumo dizer que você tem os paraísos fiscais, como as Ilhas Caimã, e você tem um grande paraíso especulativo, chamado Brasil, não é? Então, assim, as taxas de juros absurdas, estratosféricas. Não é? Então, eu acho que vai se adiando algumas reformas que são essenciais, não é? Entre elas, repito, para mim, é essa reforma política que o Brasil precisa fazê-la e vai adiando a cada momento. E os indicadores que nós vimos agora recentemente anunciados também em relação ao PISA, que coloca o Brasil numa situação, digamos assim, vexatória, né? Mais da metade dos alunos não conseguem compreender a leitura.
Como o senhor vê o desenvolvimento de um país está atrelado, não é, à sua política econômica, mas, sobretudo, à sua base, a base estrutural da educação das pessoas, não é? O presidente da República, em uma das suas declarações polêmicas e desastrosas, ele colocou que era preciso suspender verbas para a área social das universidades, porque essas áreas não traziam desenvolvimento econômico para o país. Isso é uma compreensão equivocada. Já imaginou que absurdo? E agora existe um projeto que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se recusa a colocar, em pauta, que é a unificação da CAPES e do CNPq, por exemplo. Ou seja, veja, na hora em que você tem esse tipo de discussão, o ministro da Educação simplesmente vai a público fazer xingamentos porque houve críticas e observações contra a política educacional do país. Então, assim, realmente é de angustiar e é de preocupar. E o PISA, mesmo sendo um índice... Programa Internacional de Avaliação. E que se refere, na verdade, vamos ser aqui, ainda ao ano passado, não é? Eu não consigo ver e nem perceber, e não estou otimista quanto os índices do próximo ano que vai se referir a este início de governo. Pois é, porque metade dos estudantes não compreender um texto, isso é gravíssimo, né? Isso tem a ver com o desenvolvimento do país. E aí a gente volta para aquela velha história, né? Você vai ver que na Coreia do Sul, por exemplo, não é? Que coisa fantástica, né? Quer dizer, o professor tem valorização salarial, o professor está sempre tendo como se reciclar, a educação realmente é prioridade e um país daquele tamanho, né, menor do que Alagoas, é uma potência econômica, né? Pois é, e a gente vê que no dia a dia a gente está, digamos assim, na fronteira entre a civilização e a barbárie, né? Porque na ausência da educação, na formação do indivíduo, ele não tem perspectiva nenhuma, não é, professor? É aquela velha história, né? Se você não educa, você continua escravizando, não é? A educação é, antes de tudo, um instrumento libertário. Emancipador. Não é verdade? Não é? Então, assim, eu sou filho de mãe solteira, né? Eu dormi em banco de praça, né? Foi graças aos livros, né, que eu pude ingressar na geografia da dignidade, né? Graças aos estudos. Da dignidade. Exatamente. Porque se você não consegue fazer escolhas, e a educação ela lhe permite fazer escolhas. Caso contrário, você é escravo da miserabilidade, você é escravo da usurpação daqueles que usam da sua vida. Aquela velha história, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Me parece que o Brasil fica parecendo aquele princípio de Lampedusa, mudar para continuar tudo do mesmo jeito. Então, parece que existe um processo de mudança e quando isso está em curso, algo acontece para que tudo continue do mesmo jeito. Então, é lamentável. Lamentável mesmo. Nós vamos chamar aqui o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há uma terra onde a nossa imaginação e fantasia são despertadas, através de brincadeiras, leituras e artes. Nesta terra, não há espaço para a tristeza. Quem não vive aqui, imagina uma terra cheia de sofrimento. Na verdade, aqui é a terra da esperança. A esperança que vem do amor, carinho e cuidado. Ainda somos pequenos, mas já enfrentamos grandes desafios. O maior deles é te convencer que somos fortes. E somos muitos, altos e baixos, grandes e pequenos, pelados ou não. Mas aqui, na Terra da Esperança, isso não importa, porque os sonhos são para todos. Instituto Arthur Amorim, semeando esperança. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o cientista social Aelison Batista, ele que faz uma análise da conjuntura nacional, dos índices da economia, da educação, que vão impactar
sensivelmente na vida da população brasileira, sobretudo da população do Nordeste, né? Uma região que historicamente, digamos, convive com indicadores bem preocupantes para o desenvolvimento social e econômico, não só da região, como do país. Portanto, eu pergunto, nessas eleições de 2020, podemos dizer, as eleições municipais, que são fundamentais para o quadro que vai se ter na geografia política do país para 2022, nós podemos dizer que está na cidade a condição de se avançar ou não na democracia do país? Olha só, toda eleição municipal ela tem muito de uma agenda local, né? Nessa eleição do próximo ano, os atores nacionais estão procurando nacionalizar essa discussão, né? Ou municipalizar, né? Eu diria o seguinte, veja bem, todo o princípio da democracia, você tem três esferas no federalismo, que é o caso do Brasil. Então, você tem a União, o Estado e os municípios, né? Existe uma discussão provocada pelos prefeitos, existe uma discussão provocada por alguns especialistas de que os municípios têm uma sobrecarga muito grande de atribuições e existe poucos recursos para fazer frente a essas demandas. Na ponta do sistema. Certo? Tanto que existe uma discussão hoje, e aí eu confesso que eu acho interessante essa ideia de que é menos Brasília e é mais Brasil. Eu acho que isso realmente, se conseguir se implementar, é uma coisa muito interessante. Porque, por exemplo, a educação infantil é de responsabilidade do município. A saúde básica é de responsabilidade do município, não é? Somente a segurança, que é um outro item, que é de responsabilidade do Estado, mas não é do município, um outro item social. Muito bem. Não existe democracia forte. Não existe democracia que gere a consequência do desenvolvimento econômico e social se você não tem o municipalismo forte. Se você não tem as cidades fortes. Na representação política também. Política e, acima de tudo, no seu papel de gerar para os cidadãos e para a sociedade local, gerar proteção social. Não é? Gerar proteção social. Então, se você não tem isso, é como se você tem a base de uma casa muito fragilizada. Né? Essa distorção não permite. Eu lembro que a minha tese do TCC seria o federalismo alemão, porque eu sempre entendi e entendo que o federalismo brasileiro ele é de direito, mas ele não é de fato. Ele é de direito, não é de fato, né? Basta ver as transferências, né? E o próprio modelo jurídico é um modelo jurídico único. Você vai nos Estados Unidos, você tem um modelo jurídico no Estado, você tem um modelo... essa independência. Porque o federalismo, ele existe na sua plenitude. O que gera, acredite nisso, o que gera todos os países onde o federalismo, ele é de fato, eles são fortes economicamente. E os dois grandes exemplos é a máquina, a locomotiva europeia, que é a Alemanha, e ainda a grande economia mundial, que é os Estados Unidos. Por quê? Ainda que ambos tenham visões diferenciadas de ocupação e ainda... Sim, e de implementação de política externa, mas eu me refiro aqui ao respeito à Constituição quanto ao modelo federalista do seu Estado. Né? Então, isso responde à tua pergunta na questão da cidade. Se você tem uma federação forte, a cidade, acredite nisso, ela é muito mais forte do que a unidade federativa ou mesmo do que a União. E o que dizer, dentro desse contexto, sobre essa perspectiva de se ter cidades mais avançadas do ponto de vista da discussão, não é? Com o atual governo, no que diz respeito ao respeito a essas condições?
Olha só, nós estamos vivendo um momento muito delicado no Brasil, não é? Então, um ministro que no exterior levanta a possibilidade da reimplementação do AI-5 se os brasileiros forem às ruas reivindicar seus direitos ou protestar. Um deputado federal, filho do presidente da República, que cita o AI-5 como instrumento necessário para poder organizar. Veja só, né? Quem diria que nós voltaríamos a ter não é, uma coisa um absurdo como esse, não é? Então, você veja como isso é muito preocupante nesse momento, né? Então, o governo federal, eu não consigo ainda ler nem perceber até onde existe esse compromisso com a democracia ou se existe um compromisso com a autocracia, não é? Porque me parece que, eu não vou nem chamar de ditadura. Então, eu não... E o Congresso, autoritarismo, na verdade. O Congresso Nacional reagiu, graças a Deus que reagiu, não é? A OAB reagiu, as instituições reagiram, a igreja reagiu a isso, não é? E aí o que eu digo, a eleição do ano que vem, ela terá um papel talvez até plebiscitário. Ela não terá, pois é, esse papel plebiscitário e ainda sob os ventos da eleição passada que polarizou demais, né? E hoje, ainda hoje, as redes sociais demonstram que o palanque está armado e que há uma discussão muito, digamos, acalorada, até odiosa muitas vezes, sobre extrema-direita e extrema-esquerda. Se a gente for olhar, se a gente for criar aqui um calendário, a gente vai olhar aqui de julho de 2013 para cá. Já a eleição Dilma versus Aécio em 2014 já foi uma eleição que você percebeu que, naquele momento, pela primeira vez no Brasil, fora a eleição de 89, sim, que encerrava um período e se reiniciava o processo da eleição direta para presidente da República. Então, existia uma excepcionalidade histórica naquele momento que justificasse aquela polarização, não é? Porque você tinha atores que vinham lutando por aquele momento, enfim. Mas em 2014, você teve uma eleição absolutamente acirrada, absolutamente próxima, aonde as redes sociais ali já explodiam naquele momento, ainda sob os efeitos de julho de 2013, né? Estava muito próximo. Logo depois você teve aí a Primavera Árabe, depois você teve a ocupação de Wall Street. Você está conseguindo perceber o que Castel chama de explosões sociais numa sociedade de rede, não é? Então, na eleição passada, isso ainda ficou muito mais aflorado, não é? E eu imagino que não será diferente no próximo ano, não é? Por quê? Acima de tudo, porque a eleição do próximo ano, ela é eleição de síndico, ela é uma eleição de uma comunidade. E eu imagino que, como eu disse inicialmente naquela entrevista, que vai se buscar nacionalizar essa eleição. Então, vai ter aí uma pimentinha nesse processo todo. Há quem diga que os partidos progressistas, os partidos de esquerda, se distanciaram das comunidades. Como o senhor poderia entender ou nos dizer sobre essa avaliação? Repare só, você teve nos últimos anos, de 2002 até 2014, você teve uma polarização PT-PSDB. Uhum. E pegando essa sua colocação, eu vou colocar aqui duas situações sobre esses dois partidos. Quando o PT nasce, entre outras coisas, tem como núcleo do seu nascimento, como sua base, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, os sindicatos, a busca por associações de moradores fortes, que pudesse ser um canal de reivindicação daquela comunidade em relação ao ente público. E o PSDB, quando nasce, em 1989, num racha com o PMDB, o PSDB
traz uma frase que diz o seguinte: longe do poder e próximo do pulsar das ruas. Essa foi a frase do nascimento do PSDB naquele momento. Nos últimos anos, a gente vê que existe uma crise de identidade, onde a sociedade não está reconhecendo os partidos políticos. A representação partidária. Em relação aos seus anseios, às suas necessidades, enfim. Tanto que hoje, essas explosões na rede social, com esses movimentos que nascem um pouco mais à direita, MBL, o Agora, enfim, buscando justamente ocupar esse papel, ocupar esse espaço que os partidos políticos tanto perceberam essa crise que agora começaram a tirar o P de partido. Né? Então não é mais PMDB, é MDB. Não é mais o PP, são os progressistas. Não é mais Partido Republicano, são os liberais. No modelo europeu do Podemos, do 5 Estrelas, do Agora, enfim. Então, realmente, vivemos uma crise. Vivemos, nesse momento, uma crise de identidade, onde a democracia brasileira e os agentes políticos estão meio que confusos. No que essa crise de identidade pode ser, digamos assim, desfavorável à sociedade? Veja só, na hora em que você não identifica líderes, na hora que você não identifica bandeiras, na hora que você não identifica um futuro, digamos assim, isso gera angústia, isso gera uma grande irritabilidade e, por consequência, isso gera uma grande possibilidade, e, repito, dessas explosões sociais que começam a acontecer. Seriam até mais frequentes, né? Eu acho que aí eu vou defender uma tese que eu tenho sobre isso e alguns colegas. Eu acho que é, sim, necessário uma nova constituinte no Brasil. E é possível, dentro do quadro político que nós temos atualmente? Eu ainda vou mais longe. Uma constituinte que não seja feita pelos deputados. Uma constituinte, como agora se discute no Chile, não é? O Chile passará por um plebiscito, onde a população vai dizer se será 100% uma constituinte sem a classe política ou se será metade e metade. Uma coisa já foi definida. No mínimo a metade serão de notáveis. Será a sociedade civil que vai fazer essa nova constituinte chilena. Nada mais legítimo, não é, do que a sociedade civil dizer para onde quer, o que é melhor para ela. Sim, exatamente. Então, assim, eu acredito que é chegada essa hora. Eu acho que a Constituição Cidadã cumpriu o seu papel, mas o mundo é dialético e é hora de a gente chamar uma constituinte nesse país, eu acredito nisso. Pois bem, vamos caminhando para isso, Sim, né? O espero resultado que sim. das eleições municipais pode até apontar para essa perspectiva? Se os atores forem, antes de tudo, comprometidos com a democracia e tiver a sensibilidade de entender que a hora é nisso que eu acredito. Eu acho que as eleições municipais, repito, ela pode ser plebiscitária em relação a esse modelo que está aí nesse momento ou aquilo que nós queremos para o futuro. É isso. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate.
De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o cientista social Aelison Batista, que faz aqui uma análise conjuntural da política nacional, dos indicadores econômicos e educacionais que vão impactar a vida das pessoas no país inteiro, e sobretudo na região Nordeste, tão carente, né, de industrialização, de desenvolvimento, de educação. Portanto, a nossa conversa no final do bloco anterior era sobre essa condição que representa para a democracia, né, as eleições de 2020, as eleições municipais. E aí eu pergunto, no sentido até de criar, que o senhor coloca aqui, né, uma necessidade de uma nova constituinte. Sim. Uma constituinte diferenciada da que foi realizada anteriormente. Essa redemocratização, na verdade, a gente pode entender assim, né? Já é uma outra redemocratização do país, mais avançada, porque isso parte de uma evolução, né, da Constituinte de 88, passa necessariamente pelo resultado dessas eleições. Sim, eu acredito que sim. Veja bem, se a gente for levar em consideração que em 88 o mundo era um ano depois você já teve a queda do Muro de Berlim e o mundo já começou a se alterar por ali. Hoje nós temos dois mundos, esse nosso mundo físico e o danado do mundo virtual. Hoje, várias profissões começam a morrer, várias formas de vida se transformam nessa perspectiva desse mundo virtual, não é verdade? Então, assim, eu acho que o Estado, o poder público, ele também precisa rever a sua forma de ter relação com o cidadão, a forma de discutir com esse cidadão o orçamento da União, os orçamentos municipais, para onde é que as verbas serão alocadas. Existe uma revolução acontecendo no mundo digital. Então, as eleições do ano que vem, as eleições municipais, ela é uma eleição que ela terá um ambiente que há muito tempo não se vê no Brasil. Pela primeira vez, a direita deixa de ficar envergonhada em dizer que é direita e se apresenta. E eu vou ainda um pouco mais além. Com esse novo Aliança pelo Brasil que o presidente Bolsonaro vai criar, tem de forma declarada e explícita a extrema-direita. A extrema-direita. Me chamou a atenção a ilustração da logomarca. Foi impactante, professor, pode dizer assim. Então, essas e eleições... o número é 38, que remete ao calibre 38, né? Então, veja bem, e eles dizem de forma muito aberta, não, nós somos conservadores. Inicialmente o nome do partido era Conservadores. Mas não tem que necessariamente um partido conservador fazer apologia à violência ou a... Não, e outra, eu acho assim, não pode se imaginar que ser conservador necessariamente é ser retrógrado. Exatamente. Eu acho que tem pessoas que têm um direito e é legítimo que pensem de uma forma diferente da minha, por exemplo. Isso é democrático, não é? Faz parte da democracia. Assim? Agora, exatamente. Assim, as eleições municipais do ano que vem, vou repetir, eu percebo que elas terão um tom nacional, pela primeira vez. E essa é a grande questão. Eu acho que tanto o governo Bolsonaro, como o ex-presidente Lula, como João Dória e companhia, vão usar dessa eleição para já discutir um projeto que será apresentado por eles em 2022. Para as eleições presidenciais. Então, na verdade, mais do que nunca, as eleições municipais do ano que vem serão a antessala de 2022. E por isso que ela vai ganhar uma outra importância ainda mais, porque elas podem sinalizar uma diminuição, não é da legitimidade, mas é da força do atual governo, ou elas darão a ele a impressão e a legitimidade de que o caminho que ele está adotando é absolutamente, na visão dele, o caminho correto. Isso quem dirá são as urnas de São Paulo, as urnas de Belo Horizonte, as urnas do Rio de Janeiro, as urnas de Porto Alegre, a forma como o Nordeste vai se comportar, se vai referendar os votos à esquerda de forma muito
específica, se vai continuar votando com o PT, ou se de repente vai... Para uma terceira via? É isso que nós vamos acompanhar e é isso que nós vamos ver em algumas situações, ou no primeiro domingo de outubro, ou no último domingo de outubro do ano que vem. O componente das fake news, como o senhor avalia nessas eleições municipais? Serão, digamos assim, mais agressivas? A internet continua tendo um poder muito mais destrutivo do que construtivo, não é? Em todos os aspectos, e politicamente mais ainda. E a lei eleitoral, ela não consegue regulamentar como se regulamenta no caso da TV aberta, ou da TV fechada, ou da questão do rádio. Não se tem controle, não tem mecanismo de controlar. Então, eu não tenho a menor dúvida que elas terão um peso de novo na eleição municipal e muito mais destrutivo. E o efeito devastador, realmente, para uma notícia falsa, para quem é vítima poder você viu, na eleição do passado, né, se criou, por exemplo, fulano defende o kit gay. Fulano nunca nem tinha dito uma frase como essa. Mas se bateu. Então, assim, é um poder a ser estudado, essa questão das fake news. Como a gente tem uma tendência a acreditar na mentira. Interessante que já há pesquisa que mostra que o acesso às notícias mentirosas são mais, digamos assim, maiores que as notícias verdadeiras. Parece que a gente tem uma tendência em olhar página de jornal com muito sangue, notícia violenta, merece uma avaliação quanto a isso realmente. Bem, é momento de os partidos repensarem as suas propostas e amadurecer, digamos assim, uma visão mais prioritária na vida urbana, nas cidades, até as eleições? Apresentação de propostas. Eu percebo que a classe política está atônita e tonta. Ela não está conseguindo responder na mesma velocidade, com a clareza necessária da demanda e da virulência que o cidadão tem feito através das redes sociais. Então, assim, a eleição do ano que vem, ela vai repetir um componente das duas últimas eleições. Qual é o componente? É o componente de uma exigência desse eleitor que tem se comportado como consumidor. Ele está mais exigente na questão das majoritárias. Se nas proporcionais a classe política ainda tem um certo controle do resultado, digamos assim, nas majoritárias, no caso, as eleições para prefeitos em cidades de porte médio e grande, se não tiver um projeto, se não for ficha limpa, eu aposto aqui com qualquer um que, se precisar se explicar, o eleitor vai eliminar essa candidatura antes que ela comece. O interessante é que a população, em geral, ela observa-se que ela não tem se mobilizado por bandeiras nacionais. A gente viu aí o pré-sal, entre outras questões, mas o imediatismo daquilo que ela sente falta no dia a dia ali, na relação. Ela está num processo de exclusão. Isso tem a ver com a questão educacional também. Ela está num processo de exclusão, ela está com tanta raiva que ela está, muito mais do que optando, ela está excluindo. Então, assim, é claro que aí, veja bem, os meios de comunicação... Problemas de mobilidade, 80% da população das cidades vive esses dramas. Eu acho que esse é o grande drama, não é? As cidades não foram projetadas, Maceió não foi projetada, a Fernandes Lima não foi projetada para o número de veículos, a bicicleta não tinha um papel que a cada vez mais se coloca, né? As grandes cidades hoje criam ciclovias, em Aracaju hoje está tendo um banho de novas ciclovias, aqui a Prefeitura de Maceió busca também construir novas ciclovias, né? As pessoas procuram hoje trabalhar mais próximo da sua casa. Mas a classe trabalhadora, a população trabalhadora, sempre está às voltas com dificuldades, não é? A sua maioria, levando 2 horas para sair de um bairro, do extremo da cidade para outro. E isso é o que ocorre, na maioria das vezes, as insatisfações que vêm das classes mais populares. E aí tem um problema, porque essa pessoa também, a sua capacidade produtiva fica muito comprometida.
Né? Porque uma pessoa que passa 1, 2, 3, 4 horas dentro de um ônibus que parece uma lata de sardinha, me permite essa expressão, verdade. Né? Chega estressadíssima, não é? Cansada já fisicamente e psicologicamente, então até a capacidade de produção dessa pessoa, então até isso, né, adoece. Existe uma série de consequências. A questão da mobilidade urbana tem uma série de efeitos negativos na vida da pessoa. Saúde física, mental, a capacidade produtiva, tudo isso. No trabalho, né? E na economia, seja na economia local, seja na economia do país. E nesse sentido, o que é que se espera dos partidos em geral na sua apresentação para ganhar a confiança do eleitor? Eu temo que, na grande maioria, não sei se a discussão ela será uma discussão programática ou se ela ainda será uma discussão de eu contra eles, o bem contra o mal. Né? Eu temo que a eleição do ano que vem ela seja, repito, uma eleição muito nacionalizada, onde o tema será muito mais do que o transporte público, o posto de saúde, saneamento, a mobilidade, saúde. Vai ser ainda, me parece, pelo menos essa é a impressão hoje, muito mais do nós contra eles. Eu não tenho muita esperança quanto a essa discussão no ano que vem. O papel das mulheres nessas eleições municipais? As mulheres podem muito mais do que aquilo que elas têm feito, não é? Eu acho assim... Nós temos, por exemplo, resultante da eleição passada, a eleição aqui em Alagoas, uma composição histórica na Assembleia Legislativa de 5 mulheres parlamentares. E né? vamos ser honestos daqui para nós, eu acompanho, e que 5 parlamentares, viu? Pois é, todas de estrela de... Primeiríssima Primeira grandeza, de uma capacidade técnica extraordinária, um papel que tem contribuído muito na discussão no parlamento local, gerado algumas consequências para a área em que elas atuam, não é? Eu acho que tem uma parlamentar que eu tenho acompanhado, que para mim é muito emblemática, que é a Tabata Amaral, uma deputada jovem de São Paulo. Do Congresso Nacional. Do Congresso Nacional, né, que tem justamente nesse ponto, na questão educacional, sido um calo do ministro da Educação, reivindicado, reclamado, sendo propositiva, transparente na gestão dos recursos do seu gabinete. Agora restam as mulheres a se colocarem como protagonistas nas candidaturas, não nas proporcionais, mas também nas majoritárias. E assim, você veja, a lei estabeleceu 30% de mulheres, no mínimo, nas eleições proporcionais, e os partidos, Gorete, têm muita dificuldade em preencher até essas vagas, sabia? E aí eu vou repetir aqui uma frase do Papa Paulo VI, que eu acho uma frase muito interessante, que eu vou direcionar às mulheres. Assim, se os bons se omitem, os maus são cada vez mais numerosos. Eu acho que assim, a mulher é muito mais sensível, é muito mais comprometida com certas agendas, né? Eu acho que é preciso que a gente instigue as mais, porque com certeza o parlamento, o executivo vai ganhar uma outra dinâmica. A sociedade vai ganhar. Não né? tem a menor dúvida disso, né? Porque é a mãe e, ao mesmo tempo, aquela que sabe administrar, aquela que sabe gerir, aquela que tem a sensibilidade social de transformar. Eu acredito muito no papel das mulheres na política. Que bom. Eu agradeço. Infelizmente, chegamos aqui ao final da nossa entrevista e sempre é um prazer tê-lo aqui, professor Ailson Batista, e até uma próxima oportunidade. Gorete, muito obrigado e um abraço a todos os telespectadores. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.